Nessa perspectiva de se expressar, de compartilhar as ideias, né? Muitas pessoas que conheço amigos, inclusive, que teve formações em física e também teve formações em filosofia e passou a ter uma tendência crescente nessas minhas amizades de se tornarem, manterem um pensamento crítico muito em voga dessa elevação do que é considerado ciência, e também um pensamento ateu. Na opinião de vocês, qual é a função do pensamento ateu nessas reflexões que são subjetivas da vida humana e das conexões que temos desenvolvidas no cotidiano? Para mim, é só uma opinião. O ateu, eu acho que o importante é a pessoa ser sincera no seu pensamento. Se ela acha que não tem nada, então caminhe com isso que você acha e vá atrás de respostas. Ninguém defende nenhuma bandeira, sabe? Ninguém tem certeza como é que são as coisas. Agora, você vai percebendo, cada um de nós tem uma espécie de intuição, uma intuição construída a partir do que você vive no dia a dia, né? Eu não. Uma coisa interessante é o seguinte: os quatro dos maiores físicos do século XX, que eu coloco como sendo, na minha escala pessoal, o Einstein, Max Planck, Heisenberg e Schrödinger, os quatro pais da física quântica, e o Einstein da relatividade também, os quatro, o Einstein parte da vida, mas os outros três, pelo que eu entendo, sempre tiveram uma postura, eu não sei se religiosa ou espiritualista, não sei como dizer, mas o que eu quero dizer é o seguinte: uma coisa é física, uma outra coisa é o que existe depois que você morre. Essas coisas não se confundem. Então, o cara pode criar física quântica e ter uma escolha religiosa ou espiritualista ou qualquer coisa do gênero. Uma coisa não tem a ver com a outra. Então, o pensamento ateu é só mais um. Na física, na USP, normalmente os físicos eram ateus, né? E às vezes até com uma certa falta de medida, eu acho, das coisas. Uma vez eu, pessoalmente, não vou falar quem era, mas eu estava eu era bolsista, eu estava num dos setores onde eu exercia a minha bolsa. Eu tinha um encontro de alguns professores e eu, como aluno bolsista, estava lá de papagaio de pirata, né? E aí um professor falou assim: vocês conhecem o paradoxo da existência de Deus? Qual é? É que se ele é onipotente e onipresente, ele deveria ter a potência de estar ausente. E ele riu, as pessoas riram, e eu pensei, e daí? Isso acrescenta o quê? E daí? Qual a importância disso? Então, ali eu percebi, assim, como também é uma casca de banana o conhecimento, porque você acaba achando que sabe, às vezes você acaba diminuindo o conhecimento de pessoas que você considera que saibam menos. Isso é uma casca de banana para a gente passar a falar um monte de bobagem, né? Eu acho que, no caso, filosoficamente, aquilo que foi dito era uma bobagem. Muito bom, né? Tudo muito pertinente, e eu estava vendo, por coincidência, esses dias, o Neil deGrasse Tyson, que é astrofísico, fazendo um comentário, uma resposta que ele deu para alguém, cortaram o trecho, e ele dizia que estava falando sobre a existência de Deus, e ele estava lá, né, provando que não existia. De certa forma, ali em 5 segundos, dizendo que se Deus é onipotente, ele falava 3 coisas: onipotente, onipresente, onisciente. Mas e amor. Não lembro exatamente a palavra que ele usou, mas ele queria dizer que é amor, que é uma coisa que, em geral, as pessoas concordam. Então, se ele era amor e sabia de tudo, e tinha o poder de fazer tudo, como é que ele deixava as coisas serem do jeito que são aqui? Então, é óbvio que, né, dando um corte e acabando com isso, justificando a crença dele, de certa forma,
em ser ateu, né? E ateu como ele falou, é um pensamento para você partir e seguir avançando, e a escolha é sua, e ninguém tem nada a ver com isso, mas é uma crença, né? Coisa que, né? O cara acha que porque ele acha que não existe nada, ele não tem crença. E, na verdade, ele tem uma crença que não existe nada, ele não sabe, né? Então, e não existe tal coisa como crença boa. Toda crença vai ficar no seu caminho. A gente tem que estar aberto, a gente pode chegar a respostas parciais, né? Ter experiências e ver as coisas de certa forma, mas não pode consolidar e cortar o resto com base em crenças, né? Assim, tem que ter uma autoanálise para perceber que você também não tem base para dizer isso. Porque você não conseguiu mostrar o oposto, não quer dizer que o seu... né, você não sabe nada, como é que você vai dizer que as coisas são ali mutuamente exclusivas, né? Então, eu acho assim, tudo bem, cada um parte do seu ponto que está agora, mas assim, avalie, porque o pensamento ateu também é uma crença. Uhum. Tem uma coisa que eu queria acrescentar, que eu sempre achei que falta uma palavra na língua portuguesa. Porque ateu quer dizer, você não acredita em Deus, é a de negação Deus. Mas você pode acreditar que existe alguma outra coisa, mas não pensar numa figura de Deus. Falta essa palavra. Às vezes eu acho que é cético, mas cético não é bem essa palavra. Não falta um pouco? Aí o que seria essa palavra? O que você não acredita em nada. Não é materialista Não, também, não. porque materialista tem outro significado. Tá certo. Mas eu queria comentar que tem uma pessoa que eu entrevistei, ela é uma enfermeira, e ela teve uma experiência de quase morte belíssima, o nome dela é Denise, e acho que é Denise, só faltou errar. Se eu errei, desculpe. São 200 entrevistas. Não, mas eu acho que é. Mas eu sei que ela estava andando na rua e, de repente, ela escutou vindo da barriga dela, assim, ela sentiu como vindo da barriga dela a frase: não existe Deus. É óbvio que isso, na entrevista, eu fiquei sem rumo, porque eu estava preparado para tudo menos para isso, né? Porque ela estava ouvindo alguma coisa que não era dela, vinha de algum lugar, que talvez, dependendo da forma como a pessoa entendesse a frase "não existe Deus", não existiria esse lugar de onde estava vindo a frase que diz que não existe Deus. Uau! Deu um nó, né? Aí, nós evoluímos na própria conversa para entender que não existe o que nós entendemos como Deus. Uhum. E aí entra até a explicação do Tom Campbell, que ele chama de fonte, né, como se nós fôssemos tentáculos dessa fonte, experimentando a vida para diminuir a entropia e aumentar o conhecimento dessa fonte, que você pode chamar de Deus ou de origem. E o que eu percebo muito é que as explicações que têm surgido nas entrevistas, elas caminham muito nessa direção. Veja só, o canal Afinal Que Somos Nós, ele não pretende ter respostas. Eu digo que é um canal que não tem respostas, só tem perguntas, né? Mas aí, porque eu acho que faz parte do exercício do livre-arbítrio de cada pessoa juntar essas informações como quiser. E está tudo bem. Mas eu gostei muito, e acho que tem a ver com isso que a gente está conversando, dessa resposta da Denise. Acho que é Denise. Depois vão lá e pesquisem no canal. Afinal, quem somos nós? O que somos nós? Enfermeira. Procura por enfermeira lá que vai estar por lá nessa perspectiva. Gostou desse corte? Se você gostou, então você pode apreciar também o episódio completo. O link está aqui na descrição. E se você quiser material extra, convido que você acesse o Clube Consciência. Link também aqui na descrição. Que as melhores energias cheguem até você.